Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês, sejam muito bem-vindos a essa meditação. Hoje, nesta terça-feira da terceira semana do Advento. E nessa semana a gente medita muito sobre a alegria que o anúncio de Deus sobre sua chegada, sobre a sua vinda, sobre a sua presença em nossa vida, traz alegria. Mesmo quando a situação em que nós vivemos ainda se reveste de sofrimentos, de dores, de esperas, de angústias, de incompreensões, aonde a gente ainda sofre os efeitos de nosso pecado, ainda assim, é como uma luz que vai fulgurando devagarinho em nosso coração, dissipando o medo da noite, das trevas, do pesadelo, da solidão e aquecendo o coração, preparando-nos para o amor que é necessário para acolhê-lo. Então, nessa vida, a gente precisa muito dessa virtude infusa por nosso Senhor em nosso coração, que é o amor. E ela sustenta a esperança, que é a certeza firme nas promessas de Deus, na herança da vida eterna, mas também na fé, que é um passo seguro que orienta a nossa inteligência, conduz de volta a nossa vontade para aquilo que Deus contempla como verdadeiro, belo, como eterno. Então, precisamos de amor. E o sol que vem nascer logo logo no Natal, que é Jesus, aquece-nos para essas duas coisas. Primeiro, para essa saída da nossa solidão, da tristeza, do frio, como também o sol que ele traz nos aquece. É como se a virtude do amor fosse dissipando as trevas, claro, por sua luz, por sua claridade, por sua luminescência, mas também fosse capaz de aquecer aquilo que estava gelado, parado, congelado, propósitos esquecidos, sonhos abandonados e principalmente aquele desejo de santidade que muitas vezes a gente deixa para segundo, terceiro, quarto, quinto plano em nossa vida. Então, o Natal é extremamente significativo para a vida cristã. E no dia de hoje, o Evangelho nos ajuda nesse propósito. E também rezaremos juntos o primeiro dia da novena de Natal, na qual a gente percebe a própria intenção de Jesus, em acordo, em comunhão com a decisão do Pai e pela ação do Espírito Santo, decide sim, tornar-se também todo homem, encarnar-se no ventre da Virgem Maria, assumir tal condição, entrar no tempo, entrar no meio dos homens, estar conosco, Nós que vivemos uma grave desolação sem sua presença, então ele é o primeiro a desejar que a gente esteja próximo, que estejamos unidos, que ele esteja conosco. Então, a primeira pessoa do presépio hoje a ser meditada é justamente aquela que motiva tudo, que é a razão de tudo, que clareou tudo e que, de fato, principiou esse milagre em nossas vidas, que é a sua vinda, sua chegada. Então, a primeira pessoa do presépio a ser contemplada e meditada hoje é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, rezemos, pedindo que o Espírito Santo, prepare o nosso coração para amá-lo, para adorar Jesus, para acolher o menino Jesus. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, aqui estamos na Tua presença e vos pedimos a graça de também ser vosso consolo, ser vossa alegria, ser a vossa ternura. Assim como o Senhor deseja nos acolher, sabendo de nossa condição de solidão, de tristeza, de erro, de descaminho, desobediência. Ainda assim o Senhor deseja, como um menino, nascer no nosso meio, crescer no ventre da Virgem Maria. Então, seja cada um de nós também vosso consolo, pois desejamos esse Natal, desejamos conhecê-lo, desejamos sair de nossas inclinações, rebaixar a nossa cabeça, o nosso gesto de vênia, de entrega, de
total dependência na vossa graça. Nós queremos te dar isso, Senhor Jesus. Queremos te fazer feliz também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos rezar então o primeiro dia da novena. Sempre eu faço a novena, talvez no dia até errado, né? O início seria dia 15, ontem. Mas é porque eu acabo, né, rezando a novena também aqui em família, na minha casa, na véspera de Natal, né? Então, no dia 24, no dia 25, na virada, né, estamos em oração. Por isso que eu sempre coloco nesse dia, mas sintam-se todos convidados a meditarem conosco. Hoje iremos meditar no primeiro dia, tá bom? E a liturgia de hoje está narrada para nós no Evangelho de Mateus 21, versículos de 28 a 32. Aqui a gente vai perceber que, de fato, existe um desejo no coração do Pai, né, no coração de nosso Senhor Jesus, para conosco. E é por isso que Ele quer estar conosco. É por isso que esse Natal é um desejo do seu coração. Mas a nossa resposta é extremamente importante. E ela vai para além do que falamos. Ela vai realmente para aquilo que o coração consegue deixar e permitir que a vontade cumpra, né? Então, vejam bem. Naquele tempo, disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai, trabalha hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Eita! Lembre-se que essa é a semana da alegria. E lembre-se que ontem Jesus deixou bem claro que o discernimento é todo nosso. João Batista, por exemplo, veio trazer um anúncio de preparação para este que vem, que é o seu primo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele fez um excelente trabalho, né? A sua pregação anunciava a alegria para aqueles que esperavam, de fato, para esse sol que vem nascer. Como um vigilante que espera pela aurora, como um pastor que quer aliviar suas fadigas, como aquele que já experimentou a desolação deste mundo, dos seus prazeres tão fugazes, tão instáveis, e deseja estabilizar seu coração, repousando-o em um propósito, em um sentido que não se aniquila com a morte, não se aniquila com o tempo, não se desgasta com os trabalhos deste dia a dia. Não adoece, não perece, não murcha, não fenece. Então, homens que têm esse tipo de postura madura na fé, na vida, nos seus relacionamentos, em tudo, em si mesmo, ele está cansado deste mundo. Ele cansa, ele se fadiga dessas esperas infrutíferas. Ele já percebeu que o seu coração é grande demais para ser preenchido, mesmo que seja pelo mundo inteiro. Que ele precisa de algo um tanto mais elevado, puro, reto, estável, belo, eterno, realmente frutífero e verdadeiro. Então, muitos negaram o anúncio de São João Batista, muitos. E muitos se veem agora em uma situação em que ele precisa
perceber, eu fiz um mau discernimento, eu preciso voltar atrás. Aquilo que eu escolhi estava errado. É necessário que o homem faça isso. Então Jesus começa todo o seu diálogo de maneira muito simples e didática. Ele coloca ali que um pai, né, ou seja, nosso Senhor, tem 2 filhos e eles são bem diferentes. Primeiro foi convidado para a vinha, disse que não ia, mas de repente foi. Mudou de ideia. Alguma coisa converteu-se no coração dele. O que será isso? Discernimento. É exatamente o que acontece quando a gente vai fazer julgamento, discernimento das coisas, de qualquer coisa. Pessoas, fatos, da fé, do mundo, das situações, dos bens, de tudo. Discernimento. Então, o pai chamou. Assim que o pai chamou, aquilo constrangeu o seu coração. E nisso, meus irmãos, por quê? Pode ser que a vida estava cômoda, sem ir trabalhar na vinha. Então ele estava em uma situação em que estava amado, saciado, pleno, sem fadiga alguma. E seu pai o chama para sair da inércia, para trabalhar na vinha. E a gente bem sabe que esse trabalhar na vinha, sim, tem a interpretação literal, que é a questão do trabalho, de onde eu tiro o fruto para me sustentar a família, assim vai. Mas trabalhar na vinha também é edificar o reino de Deus. Trabalhar na vinha é fazer a vontade do Senhor. Trabalhar na vinha é trabalhar pelo resgate das almas. É conduzir o homem à verdade, ao que é belo e assim vai. Então, este pai chamou seu filho para esse trabalho na vinha. E ele disse que não. Então, a princípio, essa resposta desse primeiro filho faz a gente pensar na nossa concupiscência também. Quem não tem a concupiscência da carne que leva à preguiça, ou a concupiscência da soberba da vida que leva ao orgulho e à vaidade, ou a concupiscência dos olhos que leva à avareza, à inveja, né? Ao fechamento ao próximo. Todos temos esse tipo de coisa. Então a sua primeira resposta é reação. Ele está aqui mostrando quem é. Um homem com suas más inclinações. E a sua primeira resposta é mal educada, irrefletida, reativa e extremamente apaixonada no prazer, hedônica. Mas ele cai em consciência. Isso porque ele tem a vida dele para avaliar isso, tem o amor do pai para discernir que aquilo realmente é o melhor a se fazer, é servir e seguir o pai, e ele então toma a decisão. Sua palavra é então jogada no lixo. Que bom, né? E aí existe aqui também aquela prerrogativa que se os fariseus, os mestres da lei, que estavam aqui, né? Os sumos sacerdotes, os anciãos do povo, que estavam na prerrogativa de ser como esse primeiro filho, os primeiros a trabalhar pela vinha, trabalhar pelo povo, a servir, serem sacerdotes, fazer um sacrifício, ensinar o correto, poderiam ser eles, em vez de João Batista, a anunciar, a preparar o caminho, a deixar com que o Senhor chegasse naquela primazia e manifestasse a sua vontade para todos os homens na redenção. Mas a primeira coisa que eles fizeram foi dizer não, um retumbante não. Um não cheio de perseguição, um não extremamente eloquente. Mas eles poderiam mudar de ideia. Olha que nessa parábola Jesus lhes dá uma prerrogativa possível para o arrependimento, para a mudança de postura. É um convite, com certeza, para o discernimento. E eu repito o que disse ontem, o discernimento é todo vosso. O convite é de Deus. A graça de manifestar-se a nós é de Deus. O desejo de que a gente se aproxime dele é de Deus. É tudo desejo dele, que a verdade e a beleza se façam em nossa vida. Mas o discernimento é seu. É você quem vai dizer sim ou não. Já o segundo filho, que aparentemente, né, também diz não, diz sim, ele aqui disse sim, mas não foi. Então ele disse sim para adiar a decisão do pai.
Ele disse sim para que o pai se dê por satisfeito, vá-se embora e logo logo ele vire as costas. Nós muitas vezes agimos como esse segundo filho, que é pior ainda, né? Nós temos aquela prerrogativa de, por alguma coisa, para parecermos bem para o próximo, ou para parecermos bem até para o próprio Deus, como se pudéssemos enganá-lo, fingíssemos bondade, fingíssemos, não, eu vou. Tá bom, tô indo. Mas o meu coração tá longe daquilo ali. Desde criança a gente faz isso. Quando nosso pai e nossa mãe pedem alguma coisa, quando nosso professor, nossos amigos, quando alguém nos pede alguma coisa que vai custar um pouquinho, vai sangrar, vai gerar um sacrifício. Pode ser até uma coisa boa, mas ela vai nos tirar da inércia, da preguiça, do orgulho, da vaidade, né? Ela vai mexer conosco. A gente faz isso. Tá bom, eu vou. Mas o meu coração não está naquilo, e aonde não está meu coração, também não vai estar minha esperança. Onde não está minha esperança, também não vai estar minha fé. Onde não está nenhuma dessas coisas também, eu vou desanimar. Eu vou desistir. Posso até começar a botar a mão no arado, mas aquilo não ficará concluso. Eu, como sanguíneo, posso dizer que isso faz muito parte do meu temperamento. É rapidinho que eu abandono uma coisa. Rapidinho que eu abandono um propósito. Mas isso não é correto. É necessário que a minha palavra final seja aquela que traduz a minha decisão final. Que o meu gesto, seja compatível no que eu falo, no que eu faço, no que eu penso, no que eu rezo, no que eu exponho ao meu próximo. Então, esse segundo é o que mais desagrada à vontade do Pai. Quem no início teve dificuldade em aderir, mas depois disse eu vou, esse fez a vontade do Pai. Esse está justificado. Depois de falar de maneira doce, veja que eu estou falando aqui de maneira doce. Aí Jesus pega o exemplo e corrige de maneira bem dura, dizendo o seguinte: pois bem, vocês julgaram muito bem. O primeiro, que disse que não ia, mas foi, fez a vontade do Pai. O segundo, que disse que ia, mas não foi, não fez a vontade do Pai. E aí eu digo para vocês, que disseram que fariam a vontade do Pai, que guardariam a fé, que instruiriam o povo. Pois bem, olha, prostitutas, publicanos que vocês julgam como pecadores públicos, como as piores pessoas do mundo, vos precedem muito no reino de Deus, porque João Batista falou e eles obedeceram. Chegou o Cordeiro de Deus e eles o seguem. Chegou a palavra de salvação e eles a têm. Eles praticam jejum, eles fazem oração, eles se convertem, eles deixam o pecado, eles abandonam a vida ruim, porque perceberam, antes do que vocês, que o tempo de trevas, de desolação, acabou. Que é chegado o Maranatá, que de fato o mundo não vai mais os seduzir, que o mundo já não tem mais apelos para eles, que a verdade chegando, ela aposentou o menino, a menina, a criança, o jovem, o adolescente, mimados, arrogantes, prepotentes, indomáveis, insaciáveis, que antes foram. Agora se tornaram homens e mulheres de pleno discernimento. O discernimento, como eu disse ontem, é todo nosso. Jesus vai nos ajudar a clarear a nossa inteligência pela fé, a iluminar a nossa vontade pela graça, pelo amor, pela esperança. Mas é você quem vai decidir, ao final das contas, se você espera o sol nascente com alegria, preparo, jejum, mortificação, ou se você tenta adiar o Senhor dizendo assim, tá bom, depois eu faço isso. Tá bom, eu vou. Como que para dar a Deus esse prazo de nos esquecer. Deus não vai nos esquecer. É isso que eu quero dizer hoje nessa mensagem. Tudo isso foi para dizer isso. Foi para dizer apenas isso. Deus não vai nos esquecer. A vontade
de manifestar-se no Natal, de manifestar o seu desejo ao nosso coração pela palavra, pela liturgia, que todos os dias nos renova nessa esperança, é de Deus. E veja, o sol pode amanhã não nascer de novo, mas ainda assim a Eucaristia nascerá. Ainda assim ela é o que sustenta este mundo. Ainda assim ela é a presença do Cristo em nosso meio. Ainda assim ela tem mais força de vida do que o sol, porque a Eucaristia pode te conduzir para a eternidade. Já o sol pode alimentá-lo por alguns dias. Do que nasce das plantas, da seiva que corre em tuas veias, para a energia que precisam os teus processos fisiológicos. Mas a necessidade da alma que é eterna, Eucaristia. O pão da vida que Jesus mesmo disse: todos que comem deste pão permanecem em mim e eu nele, todos que comem este pão e bebem do meu sangue viverão em mim, todos que comem meu corpo e bebem meu sangue não morrerão, mas terão a vida eterna. Está lembrado disso? Olha, quem estabeleceu tais promessas tão eternas, você acha que vai desistir? Não. Então, Deus não vai desistir de ser para nós tudo o que Ele realmente deseja ser. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Mestre, nosso alimento. É a Ele quem devemos seguir. O nosso discernimento correto é, mesmo que hoje eu diga, não vou não, eu mude logo o meu pensar e vá para a vinha do Senhor e estabeleça o que Ele deseja de mim. O sim do menino Jesus é o tema desse nosso primeiro dia da novena de Natal. Mas lembre-se, o sim de Jesus é para que também nós digamos o nosso sim. Meditação para o primeiro dia da novena de Natal. Eu estabeleci para a luz das gentes, a fim de seres a salvação, e eu envio até a última extremidade da terra. Isaías 49, 6. Considera o Pai, dizendo estas palavras a Jesus menino no momento da sua concepção. Meu filho, eu te estabeleci para a luz das gentes e a vida das nações, a fim de que procureis a salvação, que desejo tanto como se fosse a minha própria. Olha só, Deus deseja tanto a salvação dos homens como se Ele precisasse dessa salvação, Ele também quereria para si. É, pois, necessário que vos dediqueis inteiramente ao bem do gênero humano, dando sem reservas ao homem, deveis dedicar-vos inteiramente ao benefício deles. Olha só. E de fato Jesus dedica-se inteiramente a nós. É necessário que sofrais uma pobreza extrema desde o vosso nascimento, a fim de que o homem se torne rico. É necessário que sejais vendido como um escravo para pagardes a liberdade do homem, e que como escravo sejais flagelado e crucificado, a fim de satisfazer a minha justiça, pelas penas devidas aos homens. É necessário que deis vosso sangue e vossa vida para livrar o homem da morte eterna. Numa palavra, sabei que não sois mais vosso, mas do homem. Segundo a palavra de Isaías, nasceu-nos um menino, foi-nos dado um filho. Desde o primeiro instante da encarnação, o menino Jesus se dá inteiramente ao homem e abraça com alegria todas as dores e humilhações que deve sofrer do mundo por amor de nós. Assim, meu caro filho, continua o Senhor, o homem se sentirá constrangido a amar e a dar-se a mim, ao ver que vos dou todo a eles. Vós, meu filho único, é que não me resta mais nada a dar-lhe. Eis que até onde chegou o amor de Deus para os homens. Ó amor infinito, digno somente de um Deus infinito, Jesus mesmo disse: Deus amou de tal maneira o mundo que deu por ele seu Filho unigênito. A essa proposta, Jesus menino não se entristece, antes se alegra, aceita com amor e exulta, dá saltos como gigante para percorrer o seu caminho. Desde o primeiro instante de sua encarnação, ele se dá a todo homem.
e abraça com toda alegria todas as dores e humilhações que deve sofrer no mundo por amor aos homens. Essas foram, diz São Bernardo, as montanhas e as colinas escarpadas que Jesus Cristo teve que escalar para salvar os homens. Ei-lo, aí vem, saltando sobre os montes, atravessando as colinas. Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 8. Notem bem, enviando-nos seu Filho como Redentor e Mediador de paz entre ele e os homens, Deus Pai obrigou-nos, de certo modo, a perdoar-nos e amar-nos. Entre o Pai e o Filho interveio um pacto em virtude do qual o Pai devia receber-nos em sua graça, contanto que o Filho satisfaça por nós a divina justiça. Por seu lado, o Verbo, também se obrigou a amar-nos, não por causa de nosso mérito, mas para cumprir a misericórdia da vontade do seu Pai. Afetos e pedidos. Meu caro Jesus, se é verdade como a lei o declara, que se adquire o domínio da doação, vós me pertenceis, porque o vosso Pai vos deu a mim. É por mim que nascestes, a mim foste dado. Nasceu-nos um menino, foi-nos dado um filho. Posso, pois, dizer, meu Jesus e meu tudo, já que sois todo meu, todos os bens vossos me pertencem. O vosso apóstolo me assegura, como não nos dará também com ele todas as coisas. Romanos 8, versículo 32. Por isso, meu é o vosso sangue, meu os vossos méritos, minha a vossa graça, meu o vosso paraíso. E se sois meu, quem poderá jamais arrancá-vos de mim? Ninguém poderá tirar-me, ó meu Deus. Assim diz, com júbilo, São Antão Abade. Assim também quero dizer no futuro. É verdade que vos posso perder ainda e afastar-me de vós pelo pecado. Mas, ó meu Jesus, se no passado vos abandonei e perdi, arrependo-me agora com toda a minha alma e estou resolvido a perder tudo, a própria vida, antes de tornar-vos a perder-vos. Ó bem infinito e único amor da minha alma, agradeço-vos, Pai eterno, por terdes dado vosso Filho. E já que me destes a ele tudo, eu, miserável, dou-me todo a vós. Por amor deste Filho adorável, aceitai-me e prendei-me com cadeias de amor a meu Redentor. Mas prendei-me tão estreitamente que possa dizer como apóstolo: quem me separará do amor de Cristo? Romanos 8, 35. Quem me poderá separar de meu Jesus? E vós, meu Salvador, se sois todo meu, sabeis que sou todo vosso. Disponde de mim e de tudo que me pertence, como vos aprouver. E como poderei eu recusar coisa alguma a Deus, que não me recusou o seu sangue e a sua vida? Maria, Mãe Santíssima, guardai-me sobre vossa proteção. Já não quero ser meu, quero ser todo do meu Senhor. A vós compete tornar-me fiel, confio em vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus abençoe você, tenha um santo dia e até amanhã.